Você sabia que muitos irmãos hoje estão bloqueando o Espírito Santo sem sequer dizer uma única palavra? Isso acontece dentro da igreja, dentro de casa e muitas vezes até durante sua oração. Não estou falando de palavras de negação, nem de blasfêmia aberta. Estou falando de atitudes silenciosas que fecham seu coração e impedem o agir de Deus. E você pode estar fazendo isso hoje sem perceber e impedindo também o mover de Deus na sua vida. Hoje será revelado algo que pode mudar completamente sua fé. Vou te mostrar o porquê você pode estar bloqueando o agir do Espírito Santo em sua vida sem sequer dizer uma única palavra. E como você pode mudar isso? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de começarmos esse estudo, peço que se inscreva no canal e comente abaixo. Eu quero sentir o Espírito Santo. Isso é uma declaração para o céu. Agora, por que você pode estar bloqueando o Espírito Santo sem dizer uma única palavra? A Bíblia nos ensina, na carta aos Efésios, capítulo 4, dizendo: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção." Observe que o texto não fala apenas de palavras, fala de entristecer. Isso envolve atitudes, comportamento e postura interior. O Espírito Santo não é uma força impessoal. Ele é Deus, ele sente, ele reage à dureza do coração humano. Muitos imaginam que só se afasta do Espírito quem fala algo contra ele. Mas a verdade é mais profunda. Existem crentes que frequentam a igreja, levantam as mãos, cantam louvores, mas vivem em resistência interior. Guardam mágoas, alimentam orgulho, mantêm pecados ocultos. E o silêncio dessas atitudes cria um bloqueio invisível. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Estevão declarou algo forte: "Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo." Resistir não é apenas falar contra, é fechar o coração, é ouvir a verdade e não permitir que ela transforme. Arqueólogos costumam ensinar que o contexto bíblico mostra que o coração, na mentalidade hebraica, representa a sede das decisões. Não é emoção apenas, é escolha. Portanto, bloquear o espírito é uma decisão silenciosa de não se render totalmente. Quantas vezes Deus fala por meio da palavra, por meio de uma pregação, por meio de uma correção, e a pessoa sente o toque, mas decide não mudar? Ela não diz nada, não fala contra, apenas ignora. Esse é um dos bloqueios mais perigosos. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, diz: "Não apagueis o espírito." Como alguém apaga o espírito? Não é com palavras apenas, é com indiferença, é com frieza espiritual. É com uma fé automática, sem entrega verdadeira. Existe uma diferença entre presença física na igreja e rendição espiritual. Muitos estão no templo, mas não estão entregues. O corpo está ali, mas o coração está fechado. E Deus olha o coração. Na primeira carta de Samuel, capítulo 16, está escrito que Deus não vê como o homem vê, porque o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Isso significa que o bloqueio pode ser invisível aos olhos humanos, mas totalmente evidente diante de Deus. E aqui começa algo profundo. O Espírito Santo é gentil. Ele não invade, ele não força, ele convence. O Evangelho de João, capítulo 16, afirma que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas convencer não é obrigar. Se houver resistência interior, o fluxo do agir de Deus é interrompido. Talvez você esteja ouvindo agora e perceba que não blasfemou, não negou a fé, não abandonou a igreja, mas também não obedeceu quando Deus pediu mudança. E esse silêncio se tornou uma barreira. Existe um bloqueio silencioso que parece espiritual, mas na verdade é resistência disfarçada. É a religiosidade sem transformação. É o hábito sem entrega. É a rotina sem presença. E isso é extremamente perigoso.
Nos dias de Jesus, esse foi um dos maiores problemas enfrentados por ele. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, Jesus declarou: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos e de toda a imundícia. Jesus não estava falando com ateus, estava falando com líderes religiosos. Eles conheciam as Escrituras, jejuavam, oravam, frequentavam o templo, mas haviam bloqueado o Espírito Santo sem dizer uma única palavra contra ele. O bloqueio estava na dureza interior. Eles não estavam dispostos a reconhecer o próprio erro. Teólogos e arqueólogos explicam que o contexto histórico mostra que os fariseus valorizavam profundamente a tradição oral. O problema não era amar a lei. O problema era colocar tradições humanas acima da vontade viva de Deus. Quando a tradição se torna mais importante do que a transformação, o espírito é silenciado. E isso acontece hoje. Quando alguém prefere manter uma aparência espiritual em vez de se quebrantar, o espírito é entristecido. Quando alguém escuta uma mensagem que confronta, mas escolhe defender o próprio orgulho em vez de se arrepender, o fluxo do espírito é bloqueado. No Evangelho de João, capítulo 5, Jesus disse: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Observe algo profundo. Eles examinavam as Escrituras, mas não queriam ir até Jesus. Conhecimento sem rendição se torna barreira. Quantos conhecem versículos, mas não vivem a prática? Quantos falam sobre fé, mas não perdoam? Quantos pregam sobre amor, mas alimentam inveja? O Espírito Santo trabalha na verdade. O Evangelho de João, capítulo 14, chama o Espírito de Espírito da Verdade. Onde há resistência à verdade, há bloqueio. Outro ponto silencioso é a falta de perdão. A carta aos Hebreus, capítulo 12, alerta: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. A amargura não grita, ela cresce em silêncio. Ela se instala no coração, e enquanto está ali, o espírito encontra resistência. Perdoar não é sentimento, é decisão. Quando alguém decide guardar mágoa, ainda que não fale nada, está dizendo interiormente: eu não vou soltar isso. E essa decisão cria uma barreira espiritual. Existe também o bloqueio da indiferença. No livro do Apocalipse, capítulo 3, Jesus fala à igreja de Laodiceia: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. A mornidão espiritual é silenciosa. Não há revolta aberta, não há rejeição explícita, há apenas apatia. A apatia é uma forma de bloqueio. Quando a oração se torna mecânica, quando o louvor se torna automático, quando a leitura bíblica se torna obrigação e não comunhão, o coração vai se fechando pouco a pouco. E o Espírito Santo, que age na intimidade e na entrega, encontra portas semi-abertas. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, Paulo ensina que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Isso significa que quando alguém começa a viver de forma carnal, mesmo estando dentro da igreja, perde sensibilidade espiritual. E aqui está algo muito sério. O Espírito não se manifesta onde há orgulho dominando. A carta de Tiago, capítulo 4, declara que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se Deus resiste ao soberbo, imagine o que acontece quando o orgulho governa decisões, relacionamentos e atitudes. O espírito encontra resistência. Orgulho não é apenas arrogância externa. É a incapacidade de admitir erro, é a recusa em pedir perdão, é a resistência em aceitar correção.
Isso tudo pode acontecer em silêncio, sem uma única palavra contra Deus, mas com grande impacto espiritual. Quantas vezes Deus já pediu mudança e houve adiamento? Quantas vezes houve convicção de pecado e a resposta foi procrastinação? Esse adiamento constante cria uma camada de insensibilidade. O Espírito Santo fala de forma suave. Primeiro, vem a convicção leve. Depois, se ignorada, vem o silêncio. E quando o silêncio se instala, muitos confundem ausência de manifestação com maturidade espiritual, quando na verdade pode ser endurecimento. Se você está percebendo algo diferente no seu coração ao ouvir esta mensagem, escreva nos comentários aquilo que Deus está tratando na sua vida. Não tenha medo da verdade. A verdade liberta, como está no Evangelho de João, capítulo 8. Existe um bloqueio que poucos reconhecem, mas que é um dos mais perigosos: a autossuficiência espiritual. Quando alguém começa a acreditar que já sabe o suficiente, que já vive o suficiente, que já orou o suficiente, fecha espaço para o novo agir de Deus. Agora, entramos em um ponto extremamente delicado. Esse é um dos bloqueios mais silenciosos e mais perigosos que existem. Não se manifesta com rebeldia visível. Não aparece com palavras ofensivas. Ele se instala quando alguém começa a acreditar que já está bem o suficiente, que já sabe o suficiente, que já vive o suficiente. A autossuficiência é um bloqueio sofisticado. No livro de Provérbios, capítulo 16, está escrito: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. A ruína não começa no exterior, começa dentro. Começa quando o coração deixa de depender totalmente de Deus. Quando alguém já não sente mais necessidade de buscar com intensidade, quando a oração diminui porque a pessoa acredita que já está madura, quando a palavra é lida sem fome espiritual, algo está acontecendo. O Espírito Santo não encontra espaço onde há sensação de autossuficiência. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 10 a 14, Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava agradecendo porque não era como os outros homens. Ele jejuava, dava dízimos, cumpria regras. O publicano apenas batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus declarou que este último voltou justificado para casa. O problema do fariseu não foi a oração em si, foi a postura interior. Ele não via mais necessidade de arrependimento. Ele não reconhecia fragilidade. Ele já se considerava espiritualmente estável. Esse é um bloqueio silencioso. O Espírito Santo trabalha em ambientes de humildade. Em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Deus diz a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Observe que o poder se aperfeiçoa na fraqueza reconhecida. Quando alguém esconde fraquezas atrás de aparência espiritual, fecha espaço para o aperfeiçoamento. Outro bloqueio silencioso é o medo de mudança. Há crentes que sentem o chamado para crescer, para servir mais, para se posicionar, mas têm medo de sair da zona de conforto. Não falam contra Deus, apenas evitam obedecer. A obediência parcial também é resistência. No livro de 1ª carta de Samuel, capítulo 15, vemos a história de Saul. Deus ordenou algo específico. Saul fez parte, mas não fez tudo. Ele preservou aquilo que não deveria preservar. Quando o profeta Samuel confrontou Saul, ele tentou justificar suas ações. Ele não se via como desobediente, mas Deus via. Saul não blasfemou, não abandonou o altar naquele momento. Ele apenas ajustou a ordem de Deus segundo sua própria lógica. Esse é um bloqueio extremamente comum hoje. Adaptar a vontade de Deus à própria conveniência. O Espírito Santo não trabalha com adaptações humanas. Ele trabalha com obediência. Outro ponto profundo é a distração espiritual.
Vivemos em um tempo de excesso de informação, excesso de estímulos, excesso de vozes. Quando o coração se enche de ruído constante, a voz suave do Espírito é abafada. No livro de 1º Livro dos Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12, Elias não encontrou Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele encontrou Deus na voz mansa e delicada. Se o interior está cheio de barulho, essa voz passa despercebida. Há também o bloqueio da falta de vigilância. Jesus alertou em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. A falta de vigilância cria brechas, e brechas se tornam portas. E portas abertas para o pecado criam resistência à presença do Espírito. Quando alguém começa a normalizar pequenos pecados, pequenas concessões, pequenas mentiras, pequenas atitudes erradas, cria camadas de insensibilidade. E quanto mais insensível o coração se torna, menos sensível ele fica à direção do Espírito. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 8 está escrito: não endureçais os vossos corações. O endurecimento é progressivo. Não acontece de uma vez. Ele cresce quando convicções são ignoradas repetidamente. Talvez alguém esteja ouvindo esta mensagem e reconhecendo que não falou nada contra Deus, mas percebe que deixou a chama diminuir. Percebe que deixou o zelo esfriar. Percebe que começou a confiar mais em si mesmo do que na dependência do Espírito. Isso não é condenação, é alerta. O Espírito Santo continua chamando, ele continua convencendo, ele continua buscando espaço. Mas ele não força a entrada onde o coração escolhe permanecer fechado. Agora chegamos a um dos bloqueios mais perigosos e menos percebidos: a familiaridade com o sagrado. Quando alguém se acostuma com a presença de Deus, começa a tratar o extraordinário como algo comum. E aquilo que deveria gerar reverência passa a ser rotina. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 3 e 4, quando Jesus voltou para Nazaré, as pessoas disseram: não é este o carpinteiro? E a Bíblia declara que ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Eles cresceram vendo Jesus. Conheciam sua família, conheciam sua história. A familiaridade gerou desprezo, e o desprezo gerou bloqueio. Jesus estava ali, o poder estava ali, mas o coração deles estava fechado. Esse é um alerta sério. É possível estar cercado de ambiente espiritual, ouvir pregações profundas, conhecer versículos, cantar louvores, e ainda assim não experimentar o agir pleno do Espírito. Não porque Deus não quer agir, mas porque o coração se tornou acostumado demais. A familiaridade mata a reverência. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5, quando Moisés se aproximou da sarça ardente, Deus disse: tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Deus ensinava algo: a presença exige postura. Quando a postura muda, o ambiente espiritual muda. Outro bloqueio silencioso é o controle. Muitos querem o Espírito Santo, mas querem manter o controle da própria vida. Querem direção, mas não querem abrir mão das próprias decisões. Querem poder, mas não querem submissão. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus declarou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é abrir mão do controle. E é exatamente aqui que muitos bloqueiam o Espírito sem dizer palavra alguma. Enquanto houver apego absoluto ao próprio querer, o Espírito encontra resistência. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, vemos o caso de Ananias e Safira. Eles não negaram publicamente o Evangelho, não abandonaram a igreja, eles apenas tentaram controlar a narrativa, tentaram parecer mais espirituais do que realmente eram. O problema não foi apenas o dinheiro, foi a intenção do coração.
Deus não divide o governo do coração. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, está escrito: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ser guiado significa permitir condução, significa confiar plenamente. Significa não insistir na própria vontade quando Deus aponta outro caminho. E agora chegamos ao ponto mais forte de todos. O maior bloqueio do Espírito Santo não está na palavra falada, não está apenas na religiosidade, não está apenas na autossuficiência. O maior bloqueio está na resistência diária à transformação. Quando alguém escolhe permanecer igual, mesmo depois de receber luz, está bloqueando o agir do Espírito. A transformação é contínua. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz que somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Isso significa processo, significa mudança constante, significa crescimento contínuo. Quando alguém para de permitir esse processo, cria um bloqueio invisível. Talvez alguém esteja ouvindo esta mensagem e perceba que o problema nunca foi falta de palavra. Foi falta de rendição completa, foi manter áreas fechadas. Foi dizer interiormente: até aqui, Senhor, mas daqui para frente eu decido. Essa decisão silenciosa é o bloqueio mais profundo. Mas há esperança. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Confessar é abrir, é reconhecer, é entregar. E quando o coração se abre, o Espírito volta a fluir com liberdade. Hoje é dia de reverência renovada. Hoje é dia de dependência restaurada. Hoje é dia de quebrantamento verdadeiro. Que o Espírito Santo reacenda a chama, que Deus restaure a sensibilidade espiritual, que todo bloqueio silencioso seja removido agora. Entregue o controle total ao Senhor Jesus, receba-o como Salvador se ainda não o fez. Procure uma igreja perto de sua casa para congregar, crescer e caminhar em comunhão. A vida cristã não foi feita para ser vivida isoladamente. Que Deus abençoe sua vida e sua família poderosamente. A presença do Espírito Santo não foi feita para ser bloqueada, mas para transformar, renovar e conduzir até a eternidade.